Meu nome é Fabiano Tibó, eu sou um apaixonado pela literatura e vou fazer o resumo do conto Ernesto de Tal, de Machado de Assis. Um rapaz, à noite, 10 horas da noite, andando pra lá e pra cá, acendendo o charuto e apagando como se fosse um bandido até, como se fosse um ladrão. E muito ansioso, muito nervoso, quem visse teria medo. Então, Machado de Assis tem que explicar o que é aquela cena, porque ele parece estar esperando alguma coisa. E ele está esperando, na verdade, uma carta da sua namorada. 2 dias antes dessa cena, ele estava na casa do tio Vieira, que é o local onde a moça mora, a Rosina. E o tio o convidou para uma festa, porém ele tinha que ir com a roupa elegante, com um casaco. Ele aceitou de pronto, mas já havia discutido, já tinha brigado com a Rosina. Então era uma forma de fazer as pazes e tudo mais. Só que ele rodou atrás desse casaco e nenhum amigo tinha, ele não tinha, não pôde comprar. Quem tinha viajou, morreu. Ele não tinha, então ele não foi à festa. No lugar da festa ele resolveu mandar uma carta para poder fazer as pazes. Rosina, por sua vez, a festa foi a casa dela. Durante a festa, uma surpresa. Ela começa a paquerar, a se enamorar de um rapaz elegante, bonito, com um nariz um pouco mais avantajado. E, enfim, esquece o Ernesto, sei lá de que, o Ernesto de Tal. Esquece, deixa para lá. E fica na festa, se enamorando do rapaz e tal, mas não só dança, valsa com ele, mas fica nessa situação. No final da festa é que ela se lembra de mandar a carta. Aí manda a carta, mas já no outro dia, já pegou, ele tá muito estressado, o Ernesto recebeu essa carta. Ernesto, por sua vez, recebeu a carta e entendeu que a confusão que ele criou havia sido perdoada. Então ele já podia voltar a procurar ter o convívio da sua Rosina e foi atrás. E a certa altura não dá pra gente entender nada, porque Rosina tá se enamorando de um e ao mesmo tempo mandando a carta de perdão pro outro. Então é como se fosse mais ou menos o dito popular assim: quem não tem cão, caça com gato. Entretanto, nitidamente, Ernesto tal lá era o gato. Porque Rosina, ela valorizava mais o casamento e a posição social. O amor ficaria para depois. E esse outro rapaz da festa era muito mais bem inserido no trabalho, na sociedade. Então ela preferia o rapaz ao Ernesto. E o engraçado é que ela começa a receber o rapaz em casa, que ela mora com os tios, e o Ernesto também vai em casa, quer dizer, ela recebe os dois na mesma casa ao mesmo tempo. Só que a proporção que ela trata um, do mesmo jeito ela trata outro. Então, ambos, tanto o Ernesto como o outro lá do nariz, acreditam piamente que ela está namorando somente com aquele. O Ernesto acha que é com o Ernesto e o outro acha que é com o outro. Porém, ela vai escanteando o Ernesto. E Ernesto vai acordando para a situação. Ele começa a perceber que alguma coisa está errada. Só que ao invés dele procurar a moça, a Rosina, ele vai tomar satisfação com o seu rival. E aí nessa busca, nessa afronta, ele vai pegar o cara no trabalho. Na saída do trabalho ele já aborda o cara.
Só que o cidadão até tenta agredi-lo e aos socos, mas aí ele percebe que tem alguma coisa a mais ali. E eles vão no passeio da cidade conversar sobre a situação. E aí, calmamente, eles vão esfriando a cabeça um com o outro, aí eles começam a contar um ao outro a história. E é inacreditável que eles não conseguiam perceber que a Rosina estava dando trela para um e trela para o outro. Até que dentro da bolsa de cada um havia uma carta para cada um, recente. E era carta de amor para cada um deles. Então, o que é que acontece? Eles resolvem acabar o namoro com Rosina, fazem as pazes os dois, começam uma amizade a partir dali e escrevem exatamente a mesma carta de término. E ela recebe as duas cartas no mesmo dia. Quando ela abre a carta que lê, ela percebe que eles descobriram. Então ela fica sem saber o que fazer e ela fica muito mais com raiva de ter sido descoberta do que arrependida da situação. E aí ela pensa então como é que vai fazer, e nessa situação ela resolve investir no mais tolo. Um mês depois ela manda uma carta para o Ernesto querendo conversar com ele. Ele reluta um pouco, vai ao encontro dela. Ao chegar à casa dela, é recebido, bem recebido, ela está aos choros. E aí é incrível como ela o convence que a culpa foi dele, e ele aceita a culpa. Ele diz que é isso mesmo, e aí errou, e chega a pedir desculpa, e eles passam então a se ver de uma forma menos agressiva dali. E eles chegam a casar. Ela sempre quis casar. Demonstra-se claramente no conto que ela não tem nada de amor não. Agora ele apaixonadíssimo. E aí resolve casar. O interessante também é que o conto termina mostrando que eles têm um filho, que o Ernesto de Tal faz muito mais amizade com o rival, chega a abrir um mercadinho. Esse amigo que passou por essa situação chega a ser o padrinho do filho dos dois e nunca se casa. Machado de Assis termina a história deixando o leitor com a pulga atrás da orelha. Lembra muito a história de Bentinho, Capitu e Escobar. Ao terminar, ele termina e você conclui. É interessante essa estratégia do Machado de Assis de criar um jeito de que você conclua a seu modo. Bom, a meu modo, ficou parecendo que o Ernesto de Tal, ele se pareceu muito palerma, muito trouxa. E essa história de ter como padrinho o rival ficou muito estranha. Eu criei o meu final de forma que ele foi um traído, um eterno traído. Porque esse outro amigo dele, que é padrinho, não se casa nunca, e ele deixa eu entender que ele não se afasta do convívio deles nunca. Entretanto, no dia do casamento, esse amigo lá não aparece. Ora, como é que no dia do casamento o amigão lá da situação não aparece e depois passa a viver como um grande conviva, como um grande amigo? Muito estranho. Então, a meu ver, é mais uma história de traição legal. Dá para ver a personalidade do Ernesto, que é aquela coisa muito volúvel, e nitidamente ao longo do conto Machado de Assis vai dando dicas de como será o final. É curto, é bom, vale a pena ler. Até o próximo.